Vamos lá para mais uma aula da nossa série de erros comuns ao iniciar em programação funcional em Java. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Manuel Campos e essa série é parte de um curso inteiro de programação funcional, cujo link está aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para você não perder nenhuma das aulas seguintes. Para essa aula, você vai precisar do projeto cujo link também está na descrição. Então vamos lá. Eu estou aqui na classe Código Funcional Ruim, que está disponível lá no projeto, onde a gente tem um atributo pontos polígonos, que é uma lista de listas de inteiro. Cada lista interna representa as distâncias entre dois pontos de um polígono. Se eu tiver 3 valores em uma lista interna, isso significa que essa lista representa um triângulo. O primeiro valor é a distância entre o ponto A e B, o segundo entre o B e C, e o terceiro a distância do C de volta para o A, fechando o polígono. Cada distância representa o comprimento de cada lado do polígono. Então eu vou abrir aqui o método código ruim 4, que é o próximo método para a gente analisar. Esse método ele obtém o tipo de cada polígono a partir da quantidade de lados, que é a quantidade de itens em cada uma daquelas listas internas. E qual que é o problema desse código? Se você observar, o código é bastante simples. Ele usa o string para percorrer as listas internas desse atributo pontos polígono. E aí eu uso um map para pegar essas listas internas, que aqui eu criei uma expressão lambda, que quando ela for chamada pelo map, ela vai receber um parâmetro que eu chamei de distâncias. Esse parâmetro é aquela lista com o comprimento de cada lado do polígono. Então, se o tamanho dessa lista de distâncias for 3, quer dizer que eu tenho um triângulo. Se for 4, um quadrilátero. E assim por diante. Como a função passada para o map precisa devolver um valor e eu usei um switch, em cada case eu tenho que repetir o return. Então esse código ele é bem extenso para algo muito simples. Apesar do switch ser um recurso de programação estruturada, desde o JDK 14 a gente tem um recurso chamado switch expressions, que faz com que o próprio switch possa devolver um valor. No switch tradicional, você não tem como fazer isso aqui, colocar um return aqui na frente do switch. Com o switch expressions você pode. Fazendo como? Você tira os returns daqui, troca os dois pontos por uma setinha, como se fosse uma expressão lambda, e coloca o return aqui antes. E nesse caso eu preciso de um ponto e vírgula aqui depois do fecha-chave do switch. Mas isso tudo eu posso fazer por meio de uma refatoração, que era justamente aqui o que o IntelliJ estava me mostrando, aqui em amarelo. Basta eu clicar aqui, pressionar Alt e Enter, e ele tem lá a opção para criar um switch para mim. E o mais legal é, se eu for fazer daquele jeito anterior, a minha lambda ela é obrigada a ter uma chaves. Só que com o switch expression, isso aqui é uma única expressão, é um único comando. Tanto que nesse modelo a gente coloca ponto e vírgula aqui no final. Naquele modelo anterior não. E aqui no IntelliJ ele está me mostrando como isso é uma instrução só, eu agora não preciso mais das chaves. Eu posso vir aqui no return que está em cinza, pressionar Alt Enter, escolher a primeira opção aqui e olha lá o que ele fez. Ele tirou as chaves que estavam aqui depois da setinha e tirou o return. Porque expressões lambda que tem uma única instrução não precisa de chaves. As chaves que eu tenho aqui agora são apenas do próprio switch. E eu acabei fazendo a alteração diretamente aqui no código ruim, nesse método código ruim, no lugar de fazer aqui num novo método que eu chamei de correção 4. Mas pronto, eu vou apagar esse método correção 4, vou lá no construtor, vou apagar essas chamadas das aulas anteriores aqui e vou deixar como primeira apenas o código ruim 4. Então, quando eu executar isso, o resultado é exatamente o mesmo, que vai ser o primeiro resultado aqui. Eu tenho 2 triângulos, um quadrilátero e 2 pentágonos. Mas ainda tem coisa que a gente pode melhorar nesse código, que é um erro muito comum você deixar o código desse jeito. Essa expressão lambda aqui, ela faz algo muito específico, que é dizer qual é o tipo do triângulo, que inclusive você poderia utilizar isso em outros locais. Mas o principal aqui é porque esse código ele é extenso e a gente deve evitar criar
expressões lambda com muitas linhas. Sempre que possível, você pode criar um novo método e jogar esse código para lá. Mas aqui no IntelliJ, basta eu clicar aqui na setinha, pressionar Alt Enter e eu tenho aqui a opção de extrair para uma referência de método. Ele vai criar um método para mim, já vai passar os devidos parâmetros, vai fazer o método devolver o que ele precisa e tudo vai funcionar. Então, só dar um Enter aqui, eu só preciso escolher um nome de método. Eu vou chamar de tipo polígono. E olha aqui, ele criou o método para mim e colocou esse código lá dentro. E agora aqui a minha chamada ficou muito mais simples. Então essa é uma boa prática de programação funcional que você tem que procurar usar com mais frequência, que é criar novos métodos para expressões lambdas que tenham muitas linhas. E aí, o que achou dessas dicas? Você já conhecia o recurso de Switch Expressions? Conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber o que você está achando dessa série. E a gente se vê num próximo vídeo.